Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Isso depende do horário que você está vendo esse vídeo. Bom, eu quero poder compartilhar com vocês um pouco do livro que eu estava lendo, que eu estou lendo ainda na verdade, o livro chamado A Única Coisa. Gente, esse livro aqui é um livro muito legal, eu super recomendo para você que ainda não teve essa oportunidade de ler esse livro. Esse livro aqui basicamente ele vai falar o seguinte, ele vai te dar diversos passos para que você possa ter um foco específico em cima daquilo que você tanto quer alcançar. Muitas vezes na vida nós não temos um foco sobre as coisas que a gente tem e a gente acaba gastando bastante energia em tantas outras coisas. Por exemplo, você pensa, cara, eu quero aprender inglês, eu quero fazer aula de karatê, eu quero malhar, eu quero estudar, eu quero fazer um curso, eu quero fazer pós-graduação, eu quero aprender mandarim, eu quero correr 20 quilômetros. Eu quero fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Só que, às vezes a gente gasta tanta energia se preocupando com um calhamaço de informações, de situações, de ações, que a gente simplesmente não vê quais são realmente as tarefas mais importantes que a gente tem que fazer, quais são realmente os objetivos que a gente tem que fazer. A gente tem muitos objetivos e ao mesmo tempo a gente não tem nenhum. A gente também não sabe diferenciar o que é uma tarefa e o que é um objetivo. É outra coisa que o livro vai apontar. Por exemplo, as pessoas atualmente, elas têm pensado bastante com relação à produtividade, e a produtividade tem feito com que essas pessoas, aliás, o conceito que elas acreditam que seja produtividade, elas começaram a pensar que é o seguinte: produtividade é você fazer sempre mais, é você sempre fazer mais, é você sempre fazer mais. E não necessariamente que produtividade vai ser isso, não é esse o significado de produtividade. Produtividade, na verdade, é você conseguir fazer as mesmas coisas com economia de força e com dobra, você consiga dobrar os seus resultados. Então esse livro ele vem falar sobre uma coisa muito massa, uma coisa muito interessante que agregou bastante valor à minha pessoa, que é a seguinte: eu sou uma pessoa ansiosa. Eu sou um ansioso por natureza, por causa que às vezes eu quero fazer muita coisa ao mesmo tempo. E até que dá para você fazer muita coisa ao mesmo tempo. E ele fala muito sobre essa questão de você ser multitarefa. E às vezes as pessoas acreditam que são multitarefa, mas na verdade elas não são multitarefa. Por quê? O livro ele justifica, ele inclusive dá algumas bases, tem um embasamento aqui de alguns estudos, em que a pessoa ela não é multitarefa, seja homem, seja mulher. O que acontece é o seguinte: de acordo com o livro, a multitarefa é, na verdade, a pessoa pensar, eu estou ouvindo uma música, eu estou digitando um texto e fazendo uma outra coisa, né? Na verdade, a pessoa está fazendo uma tarefa, só que ela faz uma tarefa, para e vai para outra, e vai para outra, e vai para outra, e vai para outra. Então ela, na verdade, faz todas essas tarefas ao mesmo tempo, entre aspas, passando de uma para a outra de maneira muito rápida, o que dá a impressão de que ela está fazendo várias tarefas ao mesmo tempo. E ele dá um exemplo legal sobre a questão do malabarismo, né? O cara ali, ele tem 3 bolas e ele pega as 3 bolas e joga as 3 para cima. Só que quando as bolas começam a cair, ele pega uma, depois a outra e joga a outra. E ele vai fazendo esse processo. E na verdade ele não pega as 3 de uma vez, ele pega uma por uma. Então ele pega uma bola por vez, outra bola por vez e outra bola. Enquanto ele está pegando uma e jogando a outra está no ar ainda, ou subindo ou descendo. Então, na verdade, a multitarefa, que a gente acha que é multitarefa, são monotarefas. São tarefas que você passa de uma tarefa para outra de maneira muito rápida. E isso é prejudicial. Por quê? Porque às vezes você tem que distribuir a tua atenção de uma maneira muito grande. Então, às vezes você está fazendo 4 tarefas ao mesmo tempo. Tu tem aí 100% de foco, certo? E a tua atenção ela é 100%. Mas quando tu faz uma tarefa, você tem 100% de foco naquilo. Quando você faz 2 tarefas, você tem 50% de foco naquilo. 3 tarefas, então você vai dividir em 3 também, né? Então você vai ter aí um trabalho muito grande para o teu cérebro. Então imagina você fazendo aí 4 coisas ao mesmo tempo. Então o teu cérebro ele, às vezes não dá conta disso. Talvez no curto prazo seja uma coisa interessante dependendo do que tu for fazer. Exemplo, se você tem uma coisa que não requer muito teu intelecto e outra que requer um pouco do teu intelecto, será que é possível você contrabalancear aquilo que você está fazendo? De repente eu estou fazendo uma caminhada, uma corrida, coloco um podcast para ouvir, ou coloco uma música para ouvir. Será que seria possível? Sim,
Seria possível, na minha concepção, tá? Eu acredito que dependendo aí de como é que você vai gerir. Agora, se você botar duas tarefas intelectuais juntas ou duas tarefas que causam um foco muito grande, você naturalmente não vai conseguir ter a mesma atenção de foco. Imagina assim, você está andando aí de carro, o carro está aí a 30 por hora. Você consegue andar a 30 por hora e de repente ouvir uma música com mais atenção ou conversar com alguém que está ao seu lado. Mas a partir do momento que você acelera, vai no acelerador com força e atinge aí 120 por hora, não faça isso, tá? Mas vamos dizer que você atinge 120 por hora. Por mais que você estivesse ali conversando com a pessoa, ouvindo uma música e dirigindo, seriam três coisas ao mesmo tempo. Quando você coloca 120, a tua atenção fica focada ali. Então, o teu direcionamento praticamente de 100% é na estrada. Você ignora a pessoa que está do seu lado, por causa que a tua vida é mais importante, e você foca ali. Então, o livro ele fala muito sobre essa questão realmente do foco, o quão importante é o foco para a tua vida, o quão importante é o foco para a nossa vida, e ele ensina a utilizar uma técnica chamada princípio de Pareto. Ele até explica um pouco sobre a questão do princípio de Pareto, que eu acho muito interessante. E o princípio de Pareto é o seguinte: você tem lá o 80-20, então 80% dos teus resultados são dados de acordo com 20% das coisas que você costuma fazer. Então ele te ensina assim: você pega todas as suas tarefas no seu dia a dia, às vezes você tem aí 50 tarefas no seu dia, e dessas 50 tarefas que você tem no seu dia, quais realmente são tarefas importantes? Então, se você parar para prestar atenção, ele fala o seguinte: pega as 50 tarefas, dessas 50 pega 40, e você pega as 40. Ele fala com 20%, mas eu vou te dar um exemplo mais fácil ainda, para você não se preocupar com porcentagem aí. Aí você pega 50, tá? As 50 tarefas mais importantes, dessas 50 mais importantes você pega as 40. Dessas 40 mais importantes, você pega as 30. Dessas 30 mais importantes, você pega as 10. Das 10 mais importantes, você pega as 5. Das 5 mais importantes, você vê, cara, qual dessas aqui que vai me causar maior benefício? E você dessas 5 pega 4, das 4, 3, 2, até que fique uma. E aí você usa também o efeito dominó, que é, você faz aquilo que é mais importante no seu primeiro momento do dia, e as outras coisas você faz com que elas, em sequência, uma possa cooperar para a outra. E é o que ele chama de efeito dominó. Bom, é um pouco do que eu tenho lido nesse livro. Assim, na verdade, ele vem com diversos insights, não seria possível colocar tudo que eu aprendi dele aqui apenas em um vídeo de 8 minutos, tá? Mas eu recomendo muito essa leitura. E ele foca bastante nessa questão de você fazer uma coisa só, a coisa mais importante da sua vida. E ele até sugere que essa coisa mais importante da sua vida, você faça como ela sendo a primeira. Porque às vezes a gente tem 50 itens dentro da nossa lista de tarefas para fazer em um dia. A gente faz 40 e não se sente satisfeito. Acho que você já deve ter passado por isso. Eu já passei por isso, conheço várias pessoas que passaram por isso. Mas às vezes você tem as mesmas 50 atividades para fazer, as mesmas 50 tarefas, faz 5 ou 10 e se sente muito mais satisfeito do que no dia que você teoricamente foi mais produtivo. Então, qual que seria a tua única coisa, né? Começa a pensar nisso, qual que é a tua única coisa, qual que é a coisa mais importante. Claro que você tem várias coisas importantes e fundamentais, mas existe sempre aquela que é a mais importante de todas, e essa mais importante é a que vai te dar o maior resultado na sua vida. Espero que isso tenha contribuído bastante com você. Esse livro aqui ele é muito bom, eu estou na minha primeira leitura, estou acabando já, mas eu espero que você possa fazer aí uma excelente leitura desse livro. Compartilhe esse vídeo com alguém que às vezes é muito ansioso, alguém que precisa aí, de repente, fazer uma coisa por vez. Compartilha, isso vai ser bom. Até a próxima, pessoal.